Glória a Deus, paz do Senhor aos irmãos. Irmãos, vamos fazer uma live falando sobre o livro do Apocalipse, sobre a grande tribulação, sobre o arrebatamento da igreja. Glória a Deus, tem alguns irmãos entrando. Essa live nós iremos falar sobre o livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Vou deixar gravada essa live aqui no Instagram, tá bom? Se os irmãos puderem aí ir marcando alguém, os irmãos que forem entrando aí nessa live, vai marcando alguém, vai enviando aí para alguém, tá bom? Nos ajude aí, em nome de Jesus. Essa live nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse. Luísa, Deus abençoe. Vamos fazer aí uma live falando sobre o livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Eu sou o pastor Everton Brito. Estou aqui passando essa tarde, fazer essa live para compartilhar aí um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido aí, né, no decorrer desses anos, tá bom? O livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Nós iremos falar especificamente aí sobre o trono branco. Mas iremos falar um pouquinho sobre a grande tribulação, iremos falar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja, iremos falar um pouquinho sobre as duas testemunhas, tá bom? Então vai marcando alguém aí nos comentários aí, para que nós possamos interagir. Que Deus possa abençoar a vida de todos, em nome de Jesus. E nesse meio período, enquanto alguns irmãos estão entrando aí, eu vou estar aqui divulgando, né, anunciando os trabalhos que nós temos na nossa igreja. Assembleia de Deus, Ministério Vale da Bênção. Assembleia de Deus, Ministério Vale da Bênção, né? Aproveitar que a nossa amiga Luísa está aí com a gente. Luísa, se tiver saindo o som tudo certinho, dá um ok aí, só para mim saber se está saindo o áudio. Senão eu fico falando aqui, tá mudo e aí ninguém ouve. Só coloca um ok, só para você me ajudar. Tá saindo o som? Coloca só um ok e eu já vou saber que o som tá saindo. Por favor, se você puder me ajudar. Beleza, então vamos lá. Dia 24 desse mês, nós teremos aí o nosso projeto Eis-me Aqui. Estou até com a camisa do projeto aqui, ó. Eis-me Aqui será a segunda edição desse projeto. A gente já vai estar postando aí nas redes sociais aí o cartaz oficial. Projeto Eis-me Aqui será agora dia 24, na Assembleia de Deus, Ministério Vale da Bênção. Vai começar às 19 horas, tá bom? Fica no Jardim Aeroporto 3, Rua Campo de Marte 430. Rua Campo de Marte 430, o bairro é Jardim Aeroporto 3. Então, dia 24, será no sábado, teremos aí o nosso projeto Eis-me Aqui. Um projeto voltado totalmente para jovens, mas nem só os jovens, né, que irão desfrutar desse momento de comunhão, de koinonia, esse momento de interagirmos aí um com os outros e podendo oferecer aí a Deus louvores. A Bíblia diz que quando nós formos nos reunir, seja uns com palavra, outros com louvores, outros com salmos, nós devemos fazer tudo isso com alegria, né? Como diz Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão, né? Essa comunhão, a koinonia, ela tem que estar acima de qualquer preconceito, porque preconceito é aquilo que nós achamos, conceito formado é aquilo que define o nosso caráter, aquilo que nós somos, né? Aquilo que nos rege, aquilo que nós demonstramos todos os dias. Então, eu peço aí, os irmãos, aqueles que podem, não tiverem trabalho aí nas suas igrejas, venham estar conosco no dia 24 desse mês, dia 24 de agosto, nós estaremos ali com o projeto Eis-me Aqui, na Assembleia de Deus, Ministério Vale da Bênção, Rua Campo de Marte 430, tá bom? Espero você em nome de Jesus. Vamos lá? Tá com a sua Bíblia aí? Eu tô com a minha aqui, ó. Deixa eu virar a capa dela. Eu gosto muito dessa Bíblia. Apologética Cristã. Vamos lá? Abre a sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo de número 20. Livro do Apocalipse, capítulo de número 20, para que nós possamos aí estar meditando numa porção da parte de Deus. Livro do Apocalipse, capítulo de número 20. O verso é o de número 11 em diante. A epígrafe do texto, né, que é aquela parte que está em negrito, como se fosse um cabeçalho, está escrito assim, ó, o juízo final. Apocalipse, capítulo 20, do verso de número 11 em diante. Eu vou fazer a leitura desse texto, nós fazemos uma oração e aí nós damos continuidade
naquilo que o Espírito Santo nos conduzir para falar nessa tarde, tá bom? Então vamos lá, Apocalipse capítulo de número 20, verso de número 11 em diante, escrito está: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram os livros, e abriu-se o livro que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos para o capítulo de número 21, verso de número... Vamos ver... Verso de número 4 em diante. Está escrito assim: E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém? Vamos fazer uma oração? Você que pode, feche seus olhos, oremos ao Senhor nessa tarde. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças damos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nesta tarde, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado a Deus, porque o Senhor achou por bem acrescentar mais um dia de vida, para que nós pudéssemos estar aqui, Senhor, podendo respirar, falar, se mover, e tudo isso porque o Senhor é misericordioso, a tua graça tem nos sustentado, as tuas mãos está sobre a nossa vida. Somos gratos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito, sempre reconhecendo que toda honra, toda glória vai para o Senhor, porque o Senhor é Criador dos céus e da terra. A tua palavra nos ensina e nós cremos desta forma, que o Senhor, pelo poder da tua palavra, criou céus e terras, e pela força do seu poder o Senhor sustenta até os dias de hoje. O mais importante, meu Deus, que nós, Senhor, frisamos nesta tarde é, além do Senhor ser todo poderoso, habitar nos mais altos céus, o Senhor também, meu Pai, que tem cuidado de cada um de nós. Quem somos nós? Quem é o homem? Porque hoje está aqui, amanhã já não existe mais, mas mesmo assim, o Senhor, meu Pai, tem nos dado fôlego de vida. Por isso nós acreditamos que o maior milagre, a maior manifestação do teu amor é todos os dias pela manhã, quando nós acordamos, abrimos os nossos olhos, respiramos, porque o Senhor tem nos sustentado cada dia que o Senhor acha por bem acrescentar. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus possa abençoar aí a vida dos irmãos. Amém? Então essa live vai ficar gravada, essa live vai ficar salva aí no Instagram. Né? O texto que nós fizemos leitura agora é Apocalipse capítulo de número 20, que fala justamente sobre o trono branco. E aqui, irmãos, algo que a gente precisa entender. Existem dois tronos nesse período de juízo, nesse período de grande tribulação, nesse período que antecede o estado eterno, ou o tempo do fim, apontando aí para a eternidade. Qual seriam esses dois tronos? Seria o tribunal de Cristo e o trono branco. O tribunal de Cristo, para que não haja confusão, o tribunal de Cristo será o julgamento em que Cristo irá dar os galardões para aqueles que o serviram, para aqueles que fizeram a sua obra aqui na terra. Todos nós sabemos que nós, quando fazemos a obra de Cristo,
tudo isso tem um valor, tudo isso tem uma paga, pode-se assim dizer. Por quê? A própria Bíblia diz, não é em vão o vosso trabalho na obra do Senhor. Por que não é em vão? Porque nós seremos recompensados, irmãos, nós seremos recompensados. A maior recompensa já é o nome que está escrito no livro da vida, é a salvação por intermédio de Cristo Jesus. Mas também seremos recompensados com galardões, seremos galardoados. A Bíblia diz que Deus, ele é galardoador, ou seja, ele é aquele que gosta de presentear. Então nós iremos receber galardões, nós iremos receber recompensa, iremos receber posições, quando nós estivermos de frente do tribunal de Cristo, né? Haverá o arrebatamento da igreja, já vou falar isso aqui um pouco mais de detalhes, para que nós possamos aí adentrar dentro daquilo que nós vamos falar hoje. Então o tribunal de Cristo será logo após, né, o arrebatamento da igreja. Haverá o tribunal de Cristo e depois do tribunal de Cristo as bodas do Cordeiro, né? As bodas do Cordeiro é aquele período que nós iremos cear com o Senhor, cumprindo assim a profecia liberada pelo próprio Senhor Jesus, quando na última ceia ele vai dizer assim, eu não tomarei de novo do fruto da vide, até que eu faça isso no reino do meu Pai. Então, irmãos, Jesus ele participa da última ceia com os discípulos, né? E ele deixa aí essa palavra. Nossa irmã Luana entrou, nosso irmão Flávio, Diácono Flávio, Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos aqui falando sobre Apocalipse, capítulo de número 20, que se refere ao trono branco. Fala-se acerca do trono branco. Nós iremos falar sobre o trono branco, tribunal de Cristo, arrebatamento da igreja. Nós iremos falar sobre as duas testemunhas, iremos falar sobre o falso profeta, sobre o anticristo, sobre a batalha de Amargedon. Nessa live, essa live vai ficar salva. Você que pode, marca aí alguns amigos, envia para alguém, compartilha aí, tá bom? Vai colocando nos comentários se está sendo edificante para você, deixa aí um amém, tá bom? E aí nós vamos interagir. Então, só para não confundir, trono branco com tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, quem participa é só a igreja que foi arrebatada. Por quê? Porque a recompensa é para a igreja, o galardão é para a igreja. E o trono branco, irmãos, são para todos os mortos ímpios, todos aqueles que morreram, mas que não reconheceram Deus de nenhuma forma na sua existência, não aceitaram Jesus e por aí vai. Esses irão participar do julgamento do trono branco, que nós chamamos ali dos gentios ímpios, né? Será desde lá da época de Adão. Imagina quanto tempo, desde Adão, todo esse período da terra aí, da existência humana, até acabar a grande tribulação, que se encerra ali com a batalha do Amargedon e dá início ao milênio, que é os mil anos em que Cristo irá reinar por 1000 anos. Nosso irmão Gustavo, Deus abençoe. Gustavo, estou com a camisa do projeto Eis-me Aqui, hein? Já lancei aqui na live dia 24. Se você puder colocar aí nos comentários, coloca dia 24 de agosto, sábado, segunda edição aí do projeto Eis-me Aqui. Eu agradeço se você puder fazer isso, tá bom, Gustavo? Deus abençoe. Então, quando passar o período de 1000 anos, que Cristo irá reinar nesse período de 1000 anos, então passou o período de 1000 anos, então dará início ao trono branco, que é o capítulo de número 20, justamente aqui do livro de Apocalipse que nós acabamos de ler. Então, vamos dar sequência. Nós lemos aqui no capítulo de número 20, do verso de número 11 em diante. Olha o que está escrito no verso 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isso daqui é interessante. Isso aqui, irmãos, nós precisamos esmiuçar, nós precisamos entender um pouco. Por que o trono é branco? Porque esse branco do trono está falando da santidade de Deus. Deus é santo, Deus é justo, Deus é verdadeiro. O branco representa o juízo, o branco representa a justiça de Deus. Melhor dizendo, o branco representa a justiça. Por que o trono é branco? O trono é branco porque representa de fato aí a justiça de Deus. Mas olha aqui que interessante. Quem está sentado nesse trono branco, irmãos? Isso daqui é surpresa para muitos, hein? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
É claro, hoje, Jesus ele é o nosso advogado fiel. Hoje Jesus ele intercede por nós. Hoje Jesus é aquele, irmãos, que todas as vezes que há acusação contra os seus escolhidos, ele está ali para interceder, dizendo: Senhor, eu derramei o sangue por eles aceitaram, eles se redimiram, se humilharam, se arrependeram. Então Jesus hoje ele é o nosso advogado fiel. Mas nessa ocasião de capítulo 20 de Apocalipse, Jesus não será mais o advogado. Agora o papel inverte. Jesus será o juiz. E esse juiz aqui do Apocalipse capítulo 20, irmão, não se engane. Esse juiz do capítulo 20, esse daqui não tem como burlar. Não tem como dar o jeitinho brasileiro. No capítulo 20 do Apocalipse, que fala do trono branco, que fala de Jesus, não. Aqui ele, como juiz, ele irá dar a paga daqueles que morreram sem salvação, que de alguma forma, por algum motivo, estavam distanciados de Deus. Retorno a dizer, desde o período de Adão, quando Adão foi expulso do Jardim do Éden, que ali começou a humanidade se multiplicar, né? Depois vem dilúvio, depois vem toda aquela sequência de eventos, né? Que nós chamamos ali de períodos da dispensação. Então, olha só, todo esse período, as pessoas que morreram e não tiveram uma aliança com Cristo, com Deus, de alguma forma, não adoraram a Deus, fizeram coisas abomináveis, esses morreram no seu pecado. Esses morreram no seu pecado. Então esses estarão diante do trono branco. Jesus agora será o juiz. Olha que interessante ainda no verso de número 11, que diz assim: de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Você consegue entender isso aqui? A justiça desse juiz ela é tão grande, tão poderosa, é tão terrível esse momento, que a terra e os céus fogem da presença dele. Sabe o que isso aqui? Isso aqui é simbólico, irmãos. Isso aqui é simbólico. Por que a Bíblia expressa que fugiu a terra e o céu? Talita, Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe, Talita. Por que Deus deixa claro que a terra e os céus fogem da presença de Deus? Apocalipse capítulo 20, verso 11. Porque não haverá lugar para se esconder do juízo de Deus. Não haverá lugar para se esconder desse dia do julgamento. Não haverá, irmãos, aonde se esconder. A terra e os céus fugiram, deixando bem claro que não haverá lugar para se esconder. Tá bom? Então, Apocalipse capítulo 20, do verso 11 em diante, está falando do trono branco. Pastor, mas onde a igreja estará nesse meio tempo? O que a igreja estará fazendo? Onde a igreja estará? É simples. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que haverá o arrebatamento da igreja. Isso daqui não é segredo para ninguém. Todos nós sabemos que a igreja será arrebatada. A igreja será arrebatada. Só tem uma confusão aí que o povo faz, viu? Só tem uma confusão aí que o povo faz. O povo acha que o arrebatamento será num abrir e fechar de olhos. Não, está errado isso daí. O arrebatamento não será num abrir e fechar de olhos. O arrebatamento, irmãos, vai ser um período especial em que haverá grandes colheitas de almas, tá? Então, quando você ouve aí, Deus tem um grande reavivamento para as nações, tem uma nuvem do reavivamento, aí isso daí é o período do arrebatamento. Eu já vou te explicar isso daí. O que será então no abrir e fechar de olhos? Como tem um louvor que nós cantamos, né? Tem um louvor que nós cantamos que o arrebatamento será no abrir e fechar de olhos? Não. O que será no abrir e fechar de olhos? Será a transformação. A transformação. Para não ficar nas minhas palavras, vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Quer tirar a prova isso daí? Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Eu vou fazer leitura para você. Se encontra no capítulo de número 15. Você pode aí consultar na sua Bíblia. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 15. E o verso é o de número 40. Deixa eu achar aqui.
O verso é o de número 40. Vamos ler? Está entrando aí alguns irmãos. Felipe, Deus abençoe. Felipe é um grande exegeta. Felipe, Deus abençoe, viu? Ó, irmãos, estou com a camisa aqui do Eis-me Aqui, viu? Dia 24, não se esqueça, dia 24, projeto Eis-me Aqui. Vai ser na nossa igreja, na Assembleia de Deus, Ministério Vale da Bênção. Será a segunda edição. A primeira foi uma bênção. Quem esteve lá presenciou a glória de Deus naquele lugar. O segundo não será diferente. Deus vai manifestar algo sobrenatural e poderoso. Nós estamos fazendo leitura de Apocalipse capítulo 20, verso 11, o trono branco. Só que nós precisamos falar um pouco aqui acerca do arrebatamento, acerca da transformação, né? Os irmãos que estão entrando aí, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vamos lá tirar dúvida disso aqui. O que será num abrir e fechar de olhos? O que será que vai acontecer num abrir e fechar de olhos? Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 15, verso de número 40. Escrito está: e há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste e outra a dos terrestres. Só para a gente entender um pouquinho sobre isso aqui, quando fala de corpo terrestre e celeste, está falando daqueles aqueles que já estão em Cristo, né? Que dormem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16, quando fala acerca do arrebatamento, diz, né, que aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, corpo celeste e corpo terrestre. Verso de número 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Ontem, na ministração da Santa Ceia na nossa igreja, eu falei um pouquinho sobre isso aqui. Ontem, na ministração da Santa Ceia, eu falei um pouquinho, quando nós estávamos falando ali sobre todos sermos iguais perante Deus. É claro, irmãos, aqui nós precisamos fazer essa separação, tá? Ministérios, frutos da adoração, é isso? Frutos da adoração, Deus abençoe. Os irmãos que estão entrando aí, vai colocando um amém, um glória a Deus, né? Só para interagir com a gente aí no Instagram aí, tá bom? Coloca um amém, coloca um glória a Deus. Se não for incomodar os irmãos, eu peço por gentileza, faz isso pela gente. Coloca aí glória a Deus, porque cada vez que você dá glória a Deus, Deus, ele sela essa palavra que está sendo ministrada no seu coração. Depois você não vai esquecer, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. Quando você estiver falando sobre este assunto, você vai lembrar daquilo que você ouviu. É interessante, porque a ciência atual, ela diz, e seja comprovado, irmãos, pela ciência atual, que tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e falamos, de alguma forma fica gravado no nosso subconsciente, desde o período da gestação. Você sabia disso? Irmãos, isso daí é para dar glória a Deus em pé. Isso aí é para glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque Deus, ele é perfeito. E aí tudo aquilo que nós ouvimos, vemos e falamos, fica gravado no nosso subconsciente. Glória a Deus por isso, né? Então fica tudo gravado no nosso subconsciente. Desde o momento que você estava lá no ventre da sua mãe e o seu pai falava contigo no ventre da sua mãe, tudo aquilo ali está gravado, em alguma parte do subconsciente seu está gravado, tá bom? Então olha, os pregadores, eles costumam dizer assim, eu já escutei muita gente falando assim, todos nós somos iguais perante a Deus, não há ninguém maior nem menor, não há ninguém... Eu concordo, em partes. Todos nós somos iguais perante a Deus quando o requisito é salvação, porque Deus não faz acepção de pessoas, tá? Então grave isso aí no seu coração, guarde isso daí, leva com você. Todos nós somos iguais perante a Deus no requisito salvação, tá? Para ser salvo, todos nós somos iguais, tá? Não existe maior, menor, não existe pecadão, pecadinho. Arrependeu, creu em Cristo Jesus, mediante a fé no Filho de Deus, que é Cristo Jesus, você está salvo. E aí, né, o selo já é o sangue do Senhor Jesus. Então, para a salvação, todos nós somos iguais. Mas, irmãos, a requisito de glória por obras feitas, aí o negócio é diferente, tá? Nós lemos aqui, no verso 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Por quê? Quando nós formos estar diante do tribunal de Cristo, tá? Quando nós formos estar diante do tribunal de Cristo, nossa irmã Juliana, Deus abençoe. Irmãos, os irmãos que estão entrando aí, coloca um amém, coloca um glória a Deus nos comentários aí. Eu só te peço isso.
Coloca aí um glória a Deus, tá bom? Nos comentários. Por favor, coloca aí amém, glória a Deus. Só para a gente interagir, tá? Então o que acontece? Nós estamos falando do Apocalipse capítulo 20, verso 11 em diante, que fala sobre o trono branco. O trono branco é sentença sentença final de condenação para aqueles que morreram sem Cristo. Quando nós falamos de tribunal de Cristo será onde nós iremos receber o nosso galardão. E quando nós formos receber o nosso galardão, todas as nossas obras serão pegas e serão jogadas dentro do fogo. E aí a obra que for de feno vai queimar. A obra que for de palha vai queimar. De madeira vai queimar. A que for de prata, a que for de ouro, essas que forem de prata e de ouro terão uma recompensa. Mas quem fez obras de palha, de feno, de madeira, irmãos, infelizmente essas obras irão se queimar, irão se perder, vão ficar aí sem galardão, tá? Mas aqueles que fizeram a obra, e essa obra tem peso de prata, tem peso de ouro, essa obra será recompensada. E aí é onde entram os galardões, né? O que seria, por exemplo, uma obra de palha, de feno, uma obra de madeira? Quando você faz a obra de Deus, mas a sua motivação é diferente, a sua motivação não é do reino. Por exemplo, quando você faz a obra de Deus para aparecer a alguém. Quando você faz a obra de Deus por causa de status. Quando você faz a obra de Deus por causa que você está cobrando algum valor por aquilo, porque você está recebendo alguma recompensa por aquilo aqui na terra. Então essas obras para Deus não tem nenhum peso. Por quê? Porque você já recebeu o seu galardão. Mas quando você faz a obra de Deus visando as obras que estão perecendo, visando almas para o reino de Deus, visando justamente o crescimento do reino de Deus, essas obras têm peso. Por exemplo, um exemplo simples para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender como que será mais ou menos a forma de ser contado essas obras que nós fazemos. Por exemplo, que hoje, vamos supor que hoje eu saísse para fazer evangelismo. E aí eu fizesse isso, mas não divulgasse isso para ninguém. Pegasse e fosse fazer o evangelismo. Aí eu estaria fazendo evangelismo, iria por semáforo, parou o semáforo, pararia os carros, falaria do amor de Cristo, falaria, olha, Jesus te ama, Jesus tem uma obra para fazer na sua vida, quer entregar sua vida para Jesus? Isso seria um evangelismo. Ir na casa das pessoas, falar do amor de Cristo, perguntar se pode fazer uma oração, orar pelos enfermos, orar pelos parentes, falar da palavra de Deus, se alguém tiver curiosidade, poder dar instrução. Só que de repente, enquanto eu estou fazendo isso, alguém me vê. Aí eu vou estar numa igreja. Aí alguém pega a oportunidade e fala, olha, queria aqui parabenizar o nosso irmão, né, pastor Everton Brito, porque eu vi ele fazendo evangelismo. Só que agora aquilo entrou no meu coração e a minha motivação agora vai ser diferente. Quando eu sair no outro dia para fazer evangelismo, eu não vou mais sair sem que ninguém saiba. Eu estarei fazendo para que eu possa receber aplauso, esperando que alguém veja. Então você percebe que está fazendo a mesma coisa, mas com um propósito diferente, com motivação diferente. Quando eu faço a obra por amor às almas que estão perecendo, eu recebo um galardão de Deus por isso. Quando eu faço a obra esperando receber algum benefício, receber algum reconhecimento humano, isso daí é um perigo. Por que é um perigo? Eu não posso fazer a obra de Deus esperando receber aplausos. Eu não posso fazer a obra de Deus esperando receber reconhecimento humano. Eu tenho que fazer a obra de Deus esperando agradar aquele que me chamou para a grande obra. Porque quando nós lemos em Filipenses 1,6, aquele que começou a grande obra, ele é fiel para terminar ou para aperfeiçoar até o dia da vinda do Senhor. Irmãos, ele vai aperfeiçoar aqueles que são sinceros, aqueles que estão fazendo a obra, não pelos outdoors da vida, mas que estão fazendo a obra com amor às almas que estão perecendo. Esses receberão galardão da parte de Deus. Mas quando eu faço a obra de Deus motivado por status, motivado
por aplausos, motivado por posição eclesiástica, vou fazer para que meu líder o veja, vou fazer para que eu possa ser honrado no meu ministério. Irmão, sai fora disso, sai fora disso. Isso não há nenhum prazer diante dos olhos de Deus. O que há prazer dos olhos de Deus é nós entendermos uma coisa: fomos chamados para servir, fomos chamados para resgatar aquele que está cansado, sobrecarregado, oprimido nas garras do adversário da nossa alma, que é Satanás, a antiga serpente e o dragão. Então, o que os irmãos precisam entender? Quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo de número 15, e o verso 41 fala: uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Está falando de galardão. Cada um receberá um galardão diferente, de acordo com as obras que aquela pessoa fez. De acordo com as obras que aquela pessoa fez. Tá bom? Então vamos pular para o versículo de número 50, só para a gente poder ganhar tempo. Porque eu estou falando acerca o que é no abrir e fechar de olhos. Não é o arrebatamento da igreja, mas é a transformação do corpo. Olha aí o verso de número 50, de 1 Coríntios capítulo 15. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Agora o verso 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Então, o que será num abrir e fechar de olhos? O que será num abrir e fechar de olhos? A transformação. A transformação será no abrir e fechar de olhos. E como será o arrebatamento da igreja? Como será o arrebatamento da igreja? As pessoas acham que o arrebatamento da igreja será algo rápido. Soou o som da trombeta, como nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 16 em diante, quando fala: o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, alarido, trombeta de Deus. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos teremos o nosso corpo transformado, né? Como que será o arrebatamento da igreja? A Bíblia não dá muitos detalhes, mas, porém, nós temos um modelo a ser seguido. Qual é o modelo que nós seguimos? O modelo que nós seguimos, irmãos, é a pessoa de Cristo. Jesus é o modelo a ser seguido. Então, da mesma forma que aconteceu com Jesus, irá também acontecer conosco. Jesus não morreu e ressuscitou? Nós estamos esperando que, se nós morrermos antes do arrebatamento da igreja, nós iremos ressuscitar. Jesus não teve um corpo glorificado? Nós teremos o nosso corpo transformado. O nosso corpo será imortalizado, será um corpo transformado, não será um corpo igual de Cristo, glorificado, como ele se descreve ali, é descrito por João na ilha de Patmos, no livro do Apocalipse. Não, o nosso corpo será um corpo transformado para que nós possamos viver aí a eternidade, tá bom? Mas olha que interessante, como que vai ocorrer o arrebatamento da igreja. Está preparado? Abre a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos, capítulo de número 1. Vamos ver? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Do verso de número 2 em diante. Está escrito assim: até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter aparecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Então está aqui, irmãos. Como será o arrebatamento? O arrebatamento acontecerá. Antes da igreja ser arrancada da terra, nós iremos viver algumas transformações, né? E essa transformação será justamente para que nós possamos colher o maior número de almas
para o reino de Deus. Assim como Jesus, ele morreu, ressuscitou, ficou 40 dias entre os discípulos, nós ficaremos um período de 40 dias. E nesse período de 40 dias, Deus vai operar por intermédio da igreja coisas maiores do que ele opera nos dias de hoje. Nesse período de 40 dias vai ser comum pessoas serem arrebatadas de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, de um estado para o outro. Haverá muita conversão de alma, irmãos, nesse período do arrebatamento da igreja. Haverá muito, nesse período haverá, né, esse grande reavivamento, né? Porque muitos sinais miraculosos irão acontecer. Muitos sinais miraculosos irão acontecer. Aí haverá o arrebatamento da igreja. No período em que a igreja for arrebatada e a igreja for retirada da terra, então nesse momento haverá um caos na terra. Por quê? Imagina quantos milhões de pessoas serão arrancados da terra no arrebatamento da igreja. Então haverá um grande caos na terra. Nesse momento se levantará o anticristo. E o anticristo virá com uma proposta. A proposta que o anticristo virá é de trazer paz para toda a terra. E ele terá muitos recursos para isso. Por quê? As pessoas que forem arrebatadas, quantos cristãos, irmãos, existem? Que são muito bem de vida, são ricos, são milionários. A riqueza vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo abandonado nos bancos, mansões, carros importados. Vai ficar tudo aí. Todos os patrimônios, essas igrejas enormes, igrejas, né, gigantescas que nós conhecemos aí, vai ficar tudo aí. O anticristo, de certa forma, vai tirar proveito disso. Como vai ser arrancado um grande número de seres humanos da terra no arrebatamento, então vai ser muito fácil ele conseguir colocar em ordem o restante que sobrar. Então o anticristo ele irá se levantar e ele terá 3 bases que vai sustentar o seu poder, que vai sustentar a sua estadia enquanto ele estiver exercendo esse ministério, enquanto ele estiver exercendo este ofício, enquanto ele estiver agindo como o anticristo na terra. Esses 3 pilares, né, que ele são muito importantes para a sociedade, que ele vai estar regendo, que ele vai trazer aí uma solução. Primeiro vai ser o governo, vai ser uma ordem mundial, né? Ele vai unificar, vai tentar unificar todos os povos. Por isso que é um período de falsa paz, né? Ele vai tentar unificar. Ele vai mexer na parte da economia. Vai ter uma moeda que será válida em todo o planeta. Uma moeda só. E isso hoje para nós já não é causa de espanto. Por quê? Porque hoje já tem moedas virtuais, né? Eu ouvi falar há pouco tempo, vi algumas notícias, que já os Estados Unidos já tem um projeto de lançar o dólar digital, com o objetivo de tirar as cédulas de circulação. Então, isso daí já não é novidade para nós. Então vai chegar um tempo, se os Estados Unidos de fato conseguir lançar o dólar digital, e isso dando certo, todas as outras moedas, irmãos, vão seguir o mesmo caminho. Por quê? Porque é tendência. Se deu certo com uma grande potência, todas as outras também irão seguir o mesmo caminho. Então haverá uma moeda única. Ele vai mexer na economia, ele vai mexer no governo, porque hoje cada país aí tem o seu governo, cada país tem aí o seu líder de estado, né? E de certa forma cada governo tem o seu poder sobre o estado que ele está ali, que ele está regendo. Só que quando se levantar o anticristo, de alguma forma será passado poderes para esse homem, por causa dos benefícios que ele está trazendo. Então ele vai ter poder sobre todas as nações, ele terá um poder, ele será aí um majoritário em todas as nações. Então haverá uma única moeda, haverá um único governo e haverá também uma única religião, porque são os 3 pilares que conseguem estabilizar uma sociedade, conseguem estabilizar uma sociedade. Será uma religião, que é a religião ecumênica, né? Que vai ser aceito, todos os tipos de religiões serão aceitos, não terá mais briga em relação à religião, à crença, essas coisas. Então será uma religião única para todo mundo, será
um governo único e será uma moeda única. Só que aí, de contrapartida, para que ele possa conquistar todos os povos, vai acontecer algo importante, né? Por quê? Porque se levanta também uma figura sendo chamado de falso profeta, né? O anticristo em si, ele não será um homem religioso. O anticristo não. O anticristo, ele não tem nenhum tipo de religião. O próprio Daniel, quando está profetizando acerca do anticristo, se não me falha a memória, em Daniel capítulo 11, ele vai estar falando lá que esse que se levantará, ele não seguirá aos deuses dos antepassados, nem aos deuses das mulheres, nem às crenças das mulheres, e ele não tem nenhum tipo de religião. Mas o falso profeta será uma pessoa religiosa. O anticristo, ele se levantará dos gentios, dos povos gentios. Como que nós sabemos qual é a separação que será feita nesse período que é aí a grande tribulação? Os 7 anos profetizado por Daniel acerca das 70 semanas, 69 semanas já aconteceu, já se cumpriu e foi aberto aí o período da graça, o relógio escatológico ele para e depois com o arrebatamento da igreja será então dado aí início à grande tribulação. O relógio escatológico volta a funcionar porque a igreja foi retirada e nesse período vai se cumprir a última semana da profecia de Daniel, referente a esse período de grande tribulação, que desde a antiga aliança, desde do Antigo Testamento, né, ele já é falado sobre o dia da ira de Deus, o dia do juízo final, o dia do julgamento, né, que é falado por Miqueias, é falado por Jeremias, é falado por Joel, o grande e terrível dia do Senhor, que é profetizado aí no Antigo Testamento, já apontando justamente para a grande tribulação. Então, o que acontece? Esse falso profeta que se levantará, esse falso profeta, de alguma forma, ele virá ali do Oriente Médio, né? É o que a Bíblia nos ensina. Porque quando nós lemos Apocalipse, capítulo de número 13, fala de 2 bestas. Uma besta que emerge da água e uma besta que emerge da terra. A besta que emerge da água, como nós temos conhecimento, deixa eu só... A besta que emerge da terra é o falso profeta. A besta que emerge das águas é o anticristo. Como o próprio livro do Apocalipse fala, né, essas muitas águas, quando está sendo esclarecido a visão para João, ele fala assim, essas grandes águas, essas muitas águas são os povos de todas as nações, línguas, tribos e etnias, falando de pessoas. Então, a besta que emerge da água é o anticristo. A besta que emerge da terra é o falso profeta. A besta que emerge da terra vai vir ali, irmãos, do Oriente Médio, né? Não sabemos o território exato, se vai surgir de Israel ou se ali dos árabes, né? Se vai ser uma acessão do território árabe ou se vai ser uma acessão ali do próprio território de Israel. Mas o que acontece? O anticristo, ele vai surgir das nações gentílicas, né? E o falso profeta, ele vai surgir do Oriente Médio, e o falso profeta, ele vai trazer alguns sinais que vai autenticar aquilo que ele diz ser. Lembra quando nós lemos o livro de Malaquias? O último versículo de Malaquias está fazendo menção a um profeta chamado Elias. Então, quando se trata do povo de Israel, para eles, aqueles que não são messiânicos, eles não reconhecem Jesus como seu Messias. Eles não reconhecem. Isso aí é fato. Então, para eles que não reconhecem Jesus como seu Messias, eles não reconhecem também o Novo Testamento. Para eles, a Bíblia encerra no livro do profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias é o último livro que fecha toda a Torá, que fecha os livros sagrados. Eles não reconhecem os livros do Novo Testamento. Tá? Então, quando nós vemos, eu vou até ler, quando nós lemos ali Malaquias, capítulo de número 4,
verso de número 4 e verso de número 5, vai fazer menção sobre o surgimento do profeta Elias, tá? O surgimento do profeta Elias. E esse falso profeta que vai surgir no período da grande tribulação, ele será um falso Elias. Ele será um falso Elias. Ó, capítulo de número 4 de Malaquias, verso de número 5. Capítulo 4, verso 5, está escrito assim, ó: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha a ferir a terra com maldição. Então, esse falso Elias, que vai surgir, que será o falso profeta, ele vai fazer com que os sinais que ele opera testificam quem ele é. Quer ver? Abre Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11 fala mais detalhado acerca disso. Vai tratar também já do assunto das duas testemunhas, que nós iremos fazer leitura. E fala também acerca do falso profeta. Ó, capítulo 11 de Apocalipse. A epígrafe do texto, aquela parte negrito que fica ali no cabeçalho, está escrito: as duas testemunhas. Ó, o verso 1. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e o que nele adora. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de panos de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus, diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esta tem o poder para fechar os céus e para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiser. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. E fazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. Os que habitam na terra regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porque esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Aqui está falando das duas testemunhas. Se não me falha a memória, Apocalipse capítulo 13, ele vai estar falando acerca desse falso profeta, porque está falando das bestas que saem da água e a besta que sai da terra. E ali vai falar que ele terá poder também de trazer fogo do céu. Então, quando ele fizer esse sinal, o povo de Israel vai entender que esse é o Elias que eles estavam esperando. E automaticamente, esse falso profeta, ele vai apontar este homem, o anticristo, como o falso Messias. Só que para ele será o Messias esperado, porque vai trazer paz para todas as nações. Então o povo de Israel, por intermédio do falso profeta, eles irão reconhecer o anticristo como o Messias que eles esperavam. E nesse momento que todas essas coisas estiverem acontecendo, né, o falso profeta ele vai ter um poder muito importante, porque ele é o mediador, é ele que faz essa mediação. Assim como quando nós vemos ali o João Batista anunciando o reino de Deus e abrindo, preparando os caminhos, as veredas para Jesus, quando nós vemos ali ainda não é a manifestação da profecia de Malaquias capítulo 4, verso 4 e 5. Por quê? Porque Elias ainda irá voltar. Elias ainda irá voltar. E aí é que nós entramos aqui no caso das duas testemunhas. Lembra que eu comentei com os irmãos? A Bíblia deixa bem claro
no verso de número 3, do capítulo 11 de Apocalipse. E eu darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. 1260 dias, irmãos, no ano judaico, representa 3 anos e meio, porque o ano judaico é de 360 dias, é diferente do nosso. Então, esse 1260 dias representa justamente metade do período da grande tribulação, 3 anos e meio. E a Bíblia diz, no verso de número 4, estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante de Deus, diante do Deus da terra, já fazendo aí um link ao que foi profetizado por intermédio de Zacarias. Zacarias, capítulo de número 4, do verso de número 11, se não me falha a memória, né, ele está falando ali acerca das duas oliveiras, né? Então fala de pessoas literais, E olha aqui, o verso 6. Este tem poder. Não, primeiro, o verso 5. E se alguém lhe fizer mal, fogo sairá da tua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da profecia. E tem poder sobre as águas para converter em sangue, e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiser. Então aqui nós já temos como desvendar quem será essas duas testemunhas. Porque olha os 4 sinais que deixa bem claro aqui. Primeiro, sairá fogo da sua boca, que é um fogo sobrenatural. Quem é no Antigo Testamento que pôde fazer cair fogo do céu? Elias. Fala também que vai ter poder para cerrar o céu, não vai chover. Mais um sinal que é do profeta Elias. Aí depois fala, converter água em sangue e trazer praga sobre toda a terra. 2 sinais que era também manifesto pela vida de Moisés, quando Moisés vai tirar o povo do Egito. Então você olha aqui, você vê que tem 4 sinais, que dá 2 sinais para Elias, 2 sinais para Moisés. Eu acredito que as 2 testemunhas serão Elias e Moisés, até porque quando nós vemos lá nos evangelhos o monte da transfiguração, quem aparece com Cristo ali? Moisés e Elias, né? Eles aparecem no monte da transfiguração. E depois dos sinais que nós vemos aqui, ele deixa bem claro, ele aponta para esses 2 homens, para Moisés e para Elias. Eles terão poder, Aí a Bíblia diz, no verso número 7, e quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e as vencerá e as matará. E jazera o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente chama Sodoma e Egito. Se a gente ler até aqui, fica meio difícil de saber qual cidade é essa. Sodoma e Egito. Porque Sodoma fala de perversão sexual. Fala de uma cidade iníqua, perversa. E Egito fala de uma cidade, de um lugar que escraviza, opressora, que oprime. Então, quando nós continuamos lendo o texto, fala no verso 7, no verso de número 8, né, fala de Sodoma e Egito, fala, onde o seu Senhor também foi crucificado. Então nós entendemos que está falando de Jerusalém, que vai ser mudado o nome por causa dessas 2 opressões, por causa que quem estará liderando a cidade será um iníquo, né, será o anticristo, e ali será uma opressão sobre as pessoas. Verso de número 9, e homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. E os que habitam na terra regozijarão sobre eles, e se alegrarão, mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentados os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés. Caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia, subi cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os viram. Aquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu 1/10 parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens,
e os demais ficaram muito aterrorizados e deram glória a Deus do céu. Então você entende? Eles estarão mortos, porque a besta que surge do abismo travou uma guerra com eles, venceu. Eles estarão postos no centro da cidade, não irão enterrar ele. Por quê? Porque eles estão falando, esses daí, que nesse período estará pregando acerca de Jesus, para que as pessoas possam aceitar Jesus. Imagine, na grande tribulação, ninguém mais vai crer em Jesus. O povo das nações já não acredita hoje. Naquele tempo não vai acreditar mesmo, né? E nós sabemos que a grande tribulação, nós sabemos que toda a história é tratada com 3 grupos de pessoas: Igreja, Israel e nações. Igreja, Israel e nações. Por exemplo, lá em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém, já tem essa separação: Igreja, Israel e nações. E quando nós vemos Romanos capítulo 10, se não me falha a memória, Paulo também fala acerca de Igreja, Israel e nações. Então quem é a igreja? Aqueles que aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador. Pode ser judeu ou não, pode ser judeu ou gentil. Aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, passa agora, é transportado para esse lugar chamado igreja, se torna uma igreja. Os judeus são aqueles que são nascidos de Jacó, que são naturais, né, que guardam a lei, não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, não reconhece Jesus. E as nações são aqueles que não são de Israel e também não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então existem esses 3 povos. Nesse período estará sendo pregado pelas 2 testemunhas acerca disso, acerca de Jesus, que é necessário aceitar Jesus. Só que para o povo judeu, para eles o Messias que eles esperavam é o anticristo que se manifestou. Para eles está tudo certo, as profecias se cumpriram, não tem mais o que esperar, não tem o que acreditar. E as outras nações não acreditam em Jesus hoje, naqueles tempos também não vai acreditar. Serão as nações ímpias, serão aqueles que aceitaram a marca da besta, serão aqueles que faz coisas abomináveis a Deus, e para esses não tem salvação. Aceitou a marca da besta, acabou, irmãos, não há mais salvação. Então o que acontece? Quando essas 2 testemunhas morrem, todas as nações irão se alegrar. Por quê? Porque todas as nações estarão vendo o que está acontecendo em Jerusalém, em Israel nesse período, né? Porque todas as câmeras do mundo estarão voltadas para lá, porque o anticristo vai reinar de lá. Então todas as câmeras estarão voltadas para lá. Lembra? Um só governo, ele será o líder maior, todas as câmeras estarão voltadas para ele, todos os holofotes estarão voltados para ele. Só que acontece que quando essas 2 testemunhas morrem, eles se alegram, porque eles eram aqueles que perturbavam toda a terra, até o momento que eles ressuscitam. Quando eles ressuscitam e a voz chama eles para o céu e eles sobem em uma nuvem e vai para o céu, nesse momento o povo de Israel, a ficha cai, eles vão saber que o que eles falavam era verdadeiro. E aí nesse momento acontecerá algumas coisas. Por quê? Porque nesse momento as outras nações, por exemplo, Rússia, Estados Unidos, China, que são as maiores potências, eles vão começar a travar guerra contra o anticristo. Eu estou passando rápido aqui para a gente poder entender. Como que vai haver essas coisas? Tudo isso está profetizado em Ezequiel capítulo de número 38. Ezequiel capítulo de número 38 vai falando acerca dessas coisas, vai discorrendo todo esse cenário, vai decorrendo todas essas coisas que acontecerão nesse período, né? E é até interessante nós lermos Ezequiel 38 para nós entendermos um pouco. Ezequiel 38 e 39 vai estar narrando um pouco acerca desse acontecimento. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. E diz assim: diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe do chefe de Meseque e Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis no teu queixo, e levantarei a ti com todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregações grandes, com escudos e rodela,
manejando todas as espadas, persas, etíopes e os de Put, com eles todos com escudos e capacetes. Gomer e toda a sua tropa, e a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te de toda a tua congregação, que se reúne a ti e serve-lhe de guarda. Quando nós vemos Ezequiel, capítulo de número 38, que fala profecia contra Gog, isso aqui é interessante. Por quê? Porque Gog fala de um homem, Magog de um território. Esses daqui são descendentes dos filhos de Noé, de Jafé, são aquela região árabe ali, aquela região do Oriente Médio, os árabes. Quando nós lemos que fala de Meseque e Tubal, está falando da Rússia, né? Na Rússia, Meseque e Tubal. Então o que acontece? Hoje nós vemos aí a guerra da Rússia contra a Ucrânia, porque a Ucrânia já fez parte do território da Rússia quando era a antiga União Soviética, e hoje a Rússia ela pretende conquistar a Ucrânia para que volte a ser um território só, e assim ela se torna de novo uma potência, aonde ela vai conseguir fazer várias alianças com os árabes e eles travar guerra contra Israel. Porque assim, o que acontece? Hoje nós temos como grande potência Estados Unidos junto com a Europa, a China, que também é uma grande potência, e a Rússia, que é uma grande potência. Essas três grandes potências, elas estão em uma falsa harmonia. E isso acontece por quê? Porque na verdade, entre elas, uma quer sobressair entre a outra. A Rússia está agindo de estratégia, porque se ela conseguir conquistar a Ucrânia é um lugar menor do que a atual Rússia, mas o que acontece? Ela tem as melhores terras, as terras mais férteis. Se a Rússia conseguir dominar a Ucrânia e se tornar um território só, como foi na antiga União Soviética, eles vão conseguir então persuadir todas as outras cidades ali, justamente do Oriente Médio, da Arábia, e automaticamente eles vão ficar dependentes da Rússia, e a Rússia vai conseguir colocar um jugo sobre essas cidades, fazendo aliança com eles, para que eles possam travar guerra contra Israel, contra Jerusalém, que nesse período, que já vai estar caminhando para o final da grande tribulação, naqueles períodos de 3 anos e meio, de grande tormenta, de grandes guerras e tudo mais, que Apocalipse vai dizer daquela mulher que foge para o deserto, que já são aqueles judeus que vão reconhecer o que foi falado sobre, através das 2 testemunhas, vão reconhecer que o anticristo, ele é falso Messias, que ele é aquele cavalo branco que veio no Apocalipse capítulo de número 6, e o que eles estão aguardando é o cavalo branco do Apocalipse número 19, que é o verdadeiro Messias, que da sua boca sairá uma espada, né? Esse é o verdadeiro Messias. O do capítulo de número 6 é um falso Messias, é o anticristo, que ele vem com um arco, ele sai para vencer. O nosso já é vencedor. O verdadeiro Messias já é vencedor. Aquele ali do Apocalipse capítulo 6, ele sai para vencer. Então o que acontece? Nesse período, os judeus que reconhecerem, né, que aquelas 2 testemunhas estavam pregando a verdade, eles vão ter que fugir para o deserto. Nesse momento o anticristo vai se revelar, ele vai invadir o templo, vai exigir adoração a ele, ele vai colocar uma estátua para ser adorada. A Rússia vai convencer, né, aquelas cidades da Arábia, eles vão se reunir contra o anticristo para poder ganhar o território que é a Terra Santa, que é a Jerusalém, para que eles possam ter poder e autoridade. Só que nesse meio tempo o anticristo vai convocar todos os outros povos que têm lealdade a ele. E eles irão travar uma guerra. Eles irão travar uma guerra no Vale de Megido. No Vale de Megido, eles vão travar uma guerra, né? O anticristo vai vencer a Rússia. O anticristo vai vencer a Rússia, vai subjugar algumas outras nações. E nesse período estará finalizando aí
a grande tribulação, né? Esses exércitos, haverá um terremoto, esses exércitos, muitas pessoas irão morrer na grande tribulação. O anticristo estará sentado nesse terceiro templo que está para ser erguido. Essa guerra entre o anticristo e contra a Rússia, essa será a terceira guerra mundial. Essa batalha de Armagedon será a terceira guerra mundial. Nós não estaremos mais aqui, nós já teremos sido arrebatados, estaremos com Cristo na glória, desfrutando daquilo que está reservado para a igreja. Aí nesse momento, Cristo descerá do céu, porque estará se findando os 7 anos da grande tribulação. Foi profetizado por Daniel acerca das 70 semanas. Já vai ter passado o período das tribunal de Cristo, os bodas do Cordeiro. Nós estaremos descendo, Cristo junto com os anjos, milhares e milhares de anjos, junto com a igreja gloriosa. Então Jesus irá vencer esses exércitos, né? Que será formado aí a batalha do Armagedon no vale de Meguido. E aí sim, irmãos, dará início ao milênio. Cristo irá dar início ao milênio, onde ele irá governar por 1000 anos. Depois de 1000 anos, Satanás será solto por mais um tempo. E aí vai conseguir ainda enganar, seduzir a muitos, até que acontece o período do trono branco, onde haverá aí uma purificação da terra. Os mortos que morreram sem Cristo serão julgados, como nós lemos lá em Apocalipse, capítulo de número 20, do verso 11 em diante. Serão destruídos, falso profeta, anticristo, a besta que sai do abismo, que é Satanás, né, o dragão, a antiga serpente, serão todos destruídos. E aí dará início ao tempo eterno. E aí nós iremos viver a eternidade com Cristo. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Você que ficou conosco aí até o final, Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Lembrando, eu sou o pastor Everton Brito, da Assembleia de Deus Ministério Vale da Bênção. A nossa igreja é localizada em Mogi, no Mogi das Cruzes, né? Bairro Jardim Aeroporto 3, na rua Campo de Marte 430. Os cultos são dia de terça, quinta e domingo, às 7h30 da noite. Quando temos algum evento especial, como teremos o nosso evento, a segunda edição do projeto Eis-me Aqui, será no dia 24 agora de agosto. Então, você que pode, esteja conosco adorando a Deus lá com a gente, e assim Jesus ele é glorificado. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus.